Em 2008, o COR da General Motors, Ford e Chrysler chegaram ao edifício do Senado Russell em Washington, D.C., após uma viagem de 800 quilômetros desde Detroit. Cada um dirigia um dos veículos híbridos mais novos e eficientes de suas empresas, um Chevrolet Malibu, um Ford Escape e um Chrysler Aspen, em um esforço para reparar sua imagem pública manchada. No mês anterior, eles haviam viajado para Washington, D.C. em jatinhos particulares, e a mídia não gostou da imagem do COR gastando dezenas de milhares de dólares em combustível para implorar por um resgate financeiro. Desta vez, porém, a estratégia foi mais conciliatória. Estamos aqui hoje porque cometemos erros, disse Rick Wagner, da General Motors, ao Comitê Bancário do Senado. Lamentamos pedir este apoio. Esse trio de fabricantes de automóveis americanos há muito era conhecido como as Três Grandes por sua dominância histórica não apenas nos Estados Unidos, mas na indústria automobilística mundial. No entanto, nos Estados Unidos, o país onde Henry Ford inventou o modelo T e moldou a cultura pós-guerra em torno do carro, as três empresas que construíram esse legado estavam falindo. Embora o declínio tenha ocorrido rapidamente, as circunstâncias que o levaram a isso não foram. Em meados do século XX, a indústria automobilística era relativamente não regulamentada, e os veículos eram grandes, barulhentos e poluentes. Mas a legislação do início dos anos 1960 começou a combater a poluição do ar e a segurança automobilística por meio de esforços como os padrões de emissão, que exigiam que as montadoras reduzissem as emissões de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio em mais de 50% até 1975, e que, na prática, extinguiram os populares muscle cars das décadas de 1950 e 1960. Essa era de regulamentação também incluiu a implementação de cinto de segurança e para-choques que, embora inegavelmente valiosos, abalaram a hierarquia da indústria. Todos tiveram que mudar, o que facilitou a entrada de novos concorrentes. O Japão foi a maior ameaça. Em 1958, a Toyota introduziu o primeiro carro japonês no mercado dos Estados Unidos, o Toyota Crown, e na década seguinte, outros se juntaram, como Honda, Nissan, Mitsubishi e Mazda. O momento não poderia ter sido melhor, pois os americanos enfrentaram não uma, mas duas crises do petróleo durante os anos 1970. Os veículos japoneses, mais eficientes em termos de combustível, tornaram-se cada vez mais atraentes, e as exportações do país para os Estados Unidos mais que triplicaram em 5 anos, chegando a mais de 650 mil carros entregues à América até 1980. Este poderia ter sido o ponto em que as fabricantes de carros americanas reconheceram o risco da volatilidade dos preços do combustível como uma oportunidade e poderiam ter priorizado carros menores, mais leves e mais eficientes em termos de combustível. Mas, em vez disso, as Três Grandes, parcialmente impulsionadas por incentivos de políticas governamentais, concentraram sua energia em caminhões e veículos utilitários esportivos, SUVs. Esse foco em caminhões e SUVs permitiu que as montadoras japonesas dominassem o mercado de carros de passeio. Em 2006, da lista dos 10 melhores carros da Consumer Reports, todos os 10 eram japoneses. Ao mesmo tempo, a indústria automobilística americana carecia da capacidade de produção em outros países das montadoras japonesas e dependia mais da mão de obra americana, que era mais cara. Nos Estados Unidos, o sindicato United Auto Workers era motivo de orgulho. No entanto, pensões, saúde, salários e benefícios de legado somavam-se significativamente, com a mão de obra respondendo por aproximadamente 8% do preço de um carro. Os trabalhadores automotivos japoneses não eram sindicalizados. Assim, quando os americanos experimentaram outra crise do petróleo nos anos 2000, eles novamente buscaram carros menores e mais eficientes em termos de combustível, a maioria fabricada no Japão. Os números da fabricação automobilística americana continuaram a cair, diminuindo em quase 50% em comparação com apenas uma década antes. A grande recessão se aproximava, e a economia começou sua queda precipitada, desencadeada por inadimplências em hipotecas de alto risco. Embora aparentemente distintas, as vendas de carros também estavam ligadas à crise das hipotecas de alto risco. De fato, cerca de 24% das vendas de automóveis em 2006 foram financiadas por linhas de crédito imobiliário. E uma vez que as pessoas começaram a não pagar suas hipotecas, elas também perderam os pagamentos dos carros, assim como outros reduziram os gastos em geral por medo da recessão. O pânico tomou conta das Três Grandes à medida que a ameaça de falência aumentava. Então, eles argumentaram que seu fracasso seria um problema não apenas para Detroit, mas para a América. As empresas afirmaram que o colapso da indústria automobilística americana poderia reverberar por todas as partes da economia americana e além, colocando em risco cadeias de suprimentos e redes de concessionárias além das suas próprias. Eles testemunharam perante o Congresso,
dizendo mesmo solicitando bilhões de dólares depois de divulgar que haviam queimado 18 bilhões de dólares em linhas de crédito. Os senadores estavam céticos. Uma votação sobre uma versão do resgate falhou, mas, eventualmente, à medida que os riscos de falência se tornaram mais concretos, o presidente Bush contornou o poder legislativo e aprovou 17 bilhões de dólares em fundos imediatos, com mais a seguir quando Obama assumisse o cargo. Com os resgates, veio a mudança. Recebendo um sopro de vida do governo federal, a General Motors literalmente se tornou uma nova empresa. Já que a antiga General Motors entrou em falência, tornou-se a Motors Liquidation Company e vendeu seus bens valiosos e seu nome para a nova General Motors, apoiada pelo governo. Para voltar à ativa, essa nova empresa se desfez. Ela fechou as marcas Umer, Saturn e Pontiac e vendeu a Saab em um ano. Reduziu suas fábricas. Cortou um terço de seus funcionários nos Estados Unidos, 35% de seus executivos americanos, e prometeu maximizar a eficiência de seus caminhões e começar a construir os carros mais baratos e eficientes do futuro. A nova Chrysler seguiu uma estratégia similar. Ela se concentrou nas marcas que funcionavam: Dodge, Jeep, Ram e Chrysler. Ela melhoraria os sedãs que de repente estavam em demanda e se apoiaria na expertise de sua nova parceira, a fabricante italiana Fiat, para reformular seus veículos leves de passageiros. Até mesmo a Ford, que conseguiu escapar por pouco da ruína financeira sem fundos federais, sinalizou que estava mudando. Ela havia se livrado de marcas de luxo como Aston Martin, Land Rover e Jaguar nos anos que antecederam a recessão. Isso, juntamente com o desenvolvimento do Fusion, Focus e a introdução do Fiesta, colocou a Ford em posição de liderar o que parecia ser um setor automotivo americano em rápida transição. Em conjunto, as três grandes da América haviam sido punidas por seguir estratégias presas ao passado e agora prometiam descobrir os carros menores e mais eficientes do futuro. Ou assim parecia. Avançando 10 anos, depois que o mundo aclamou a Ford como a futura empresa Ford, tão proativa que conseguiu superar a recessão, e você encontra uma empresa muito diferente. Uma empresa automobilística dizendo ao mundo que não faria mais carros. Em 2018, a Ford anunciou que estava saindo do negócio de fabricar ou vender qualquer carro de passeio além do Mustang no mercado americano. Não mais Fusions ou Fiestas, não mais Focus. Em apenas uma década, uma reviravolta de 180 graus e que parecia inevitável dentro da empresa, dadas as vendas em baixa e os problemas de fabricação. Elas não foram as primeiras das gigantes nacionais a fazer essa mudança. A Chrysler fez o movimento em 2016, quando anunciou que encerraria a produção do Dodge Dart e do Chrysler 200, os dois sedãs econômicos da marca, e continuaria apenas a produção do musculoso Challenger e do comparativamente luxuoso Chrysler 300. A General Motors também seguiu o exemplo. Nos anos 2020, ela anunciou o fim da produção do Chevy Impala, Cruze, Volt e Malibu, do Cadillac CT6 e XTS, e do Buick LaCrosse. Em uma década, após quase sangrar até a morte por falta de ajustes intencionais para o futuro do mercado de carros, que parecia verde, econômico e pequeno, as três grandes da América quase pararam de fabricar carros para o mercado americano. Em uma era que os especialistas se referem como talvez a década mais disruptiva em um século de fabricação de automóveis, era então revelador que as três grandes anunciaram que, na esteira dos carros, elas agora voltariam a se concentrar em SUVs e caminhões. Agora, à primeira vista, tal movimento faz sentido, pois a demanda por SUVs e caminhões leves nos Estados Unidos parece insaciável desde a grande recessão. Mas essa demanda é, na verdade, de natureza artificial. Os resgates automotivos podem ter salvo empregos, reestruturado a hierarquia executiva, dado uma nova chance de vida às principais empresas americanas e apresentado um futuro de veículos americanos mais razoáveis e eficientes, mas eles não corrigiram uma falha crítica no mercado automobilístico americano: a definição do que exatamente conta como um carro. Este é um gráfico da participação das vendas totais de veículos leves entre carros de passeio e caminhões leves. Aproximando-se de 80% nos últimos anos, a participação dos caminhões leves nos Estados Unidos atingiu um número verdadeiramente absurdo. Mas esse número se torna mais fácil de entender quando se considera o que é realmente rotulado como caminhão. Este, por exemplo, por definição, é um caminhão, assim como este e este. E isso se deve à legislação que remonta aos anos 1970. Com a crise energética dos anos 1970, veio um impulso para exigir melhor eficiência de combustível. Com essa exigência, vieram os padrões de economia de combustível média corporativa, que permitiram à Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário, NHTSA, definir padrões de milhagem de eficiência de combustível para carros de passeio. Ao fazer isso, era necessário uma definição do que era um carro de passeio e o que não era.
Assim surgiu esta definição para um caminhão leve: 6.000 libras, aproximadamente 2.721 kg, ou menos, projetado para transportar propriedade ou pessoas ou geralmente projetado para trabalhar fora da estrada. Essas qualidades, especialmente a última, são todas bastante nebulosas por natureza. Além do peso, elas simplesmente não existem em preto e branco. Mas a capacidade de atender a esses qualificadores vem com uma vantagem: uma milhagem exigida menor. Esses requisitos de eficiência de combustível defasados são a base do que é conhecido como a brecha dos SUVs. Mas, além disso, outro componente dessa brecha tem a ver com o Imposto do Frango de 1964. Legislação que impõe uma tarifa retaliatória de 25% sobre caminhões fabricados no exterior. Outra particularidade legal que tornou caminhões, e portanto, SUVs uma aposta segura para as fabricantes automotivas nacionais. Agora, ao longo dos anos, as montadoras estrangeiras se adaptaram. A Toyota fabrica caminhões aqui. A Honda fabrica seus SUVs aqui e a Hyundai aqui, mas o Imposto do Frango apresenta uma justificativa adicional para as fabricantes nacionais construírem SUVs, já que sua concorrência é prejudicada pelo fato de que elas também precisam empregar trabalhadores americanos para construir SUVs que efetivamente contam como caminhões nos Estados Unidos. Embora não seja uma brecha, uma justificativa final para as três grandes terem voltado seus negócios para caminhões, e cada vez mais, apenas caminhões, é o fato de que as margens de lucro são simplesmente melhores. Não há muita diferença em relação aos sedãs em termos de requisitos de mão de obra. Embora sejam maiores, o material adicional é insignificante. Em 2008, o CIOR da General Motors, Ford e Chrysler enfrentaram uma crise de imagem e financeira. Após serem criticados por usar jatos particulares em uma viagem anterior, eles fizeram uma jornada de 800 km de Detroit a Washington, D.C., dirigindo veículos híbridos de suas próprias marcas para implorar por um resgate financeiro. Rick Wagner, da General Motors, admitiu os erros ao Senado, pedindo desculpas pela situação das três grandes montadoras americanas, que, apesar de sua dominância histórica, estavam à beira da falência. O declínio não foi repentino. Nos anos 1960, a introdução de padrões de emissão e regulamentações de segurança, como cintos e para-choques, alterou a indústria. Isso dificultou a vida dos fabricantes tradicionais e abriu caminho para novos concorrentes. O Japão rapidamente se tornou uma ameaça, com a Toyota Crown entrando no mercado dos Estados Unidos em 1958, seguida por Honda, Nissan e outras. As crises do petróleo nos anos 1970 aumentaram a demanda por veículos japoneses, que eram mais eficientes, levando a um aumento massivo nas exportações para os Estados Unidos. As montadoras americanas, em vez de se adaptar e focar em carros menores e mais eficientes, concentrarão-se em caminhões e SUVs, impulsionadas por políticas governamentais. Essa estratégia permitiu que as empresas japonesas dominassem o mercado de carros de passeio. Em 2006, por exemplo, todos os 10 melhores carros listados pela Consumer Reports eram japoneses. Além disso, a mão de obra americana mais cara, devido a custos de pensões, saúde e salários sindicalizados, colocava as empresas nacionais em desvantagem competitiva. Com uma nova crise do petróleo nos anos 2000, os consumidores americanos novamente buscaram carros eficientes, a maioria de fabricação japonesa. A produção automobilística nos Estados Unidos caiu quase 50%. A grande recessão e a crise das hipotecas de alto risco agravaram a situação, já que muitos financiamentos de carros estavam ligados a linhas de crédito imobiliário. Com a ameaça de falência iminente, as três grandes argumentaram que seu colapso teria um efeito devastador em toda a economia dos Estados Unidos. Elas solicitaram bilhões de dólares ao Congresso, revelando ter esgotado 18 bilhões de dólares em linhas de crédito. Apesar do ceticismo inicial do Senado, o presidente Bush aprovou um pacote de 17 bilhões de dólares, com mais fundos a serem liberados na administração Obama. Os resgates trouxeram mudanças significativas. A General Motors foi reestruturada, fechando marcas como Mer, Saturn e Pontiac, e reduzindo sua força de trabalho e número de fábricas. A Chrysler focou em suas marcas mais fortes como Dodge e Jeep, e buscou a expertise da Fiat para melhorar seus veículos de passeio leves. A Ford, que conseguiu evitar o resgate federal, também se reestruturou, vendendo marcas de luxo e investindo em modelos mais populares como Fusion e Fiesta. Parecia que as montadoras americanas estavam prontas para se adaptar ao futuro com carros menores e mais eficientes. No entanto, essa adaptação durou pouco. Em 2018, a Ford anunciou que não fabricaria mais carros de passeio nos Estados Unidos, exceto Mustang, focando exclusivamente em caminhões e SUVs. A Chrysler e a General Motors seguiram a mesma estratégia,
praticamente encerrando a produção de carros de passeio para o mercado americano em uma década. A demanda por SUVs e caminhões leves nos Estados Unidos, embora real, é em parte artificialmente inflada. Isso se deve em grande parte à legislação dos anos 1970 que criou a brecha dos SUVs, definindo caminhões leves com padrões de eficiência de combustível menos rigorosos. O Imposto do Frango de 1964, uma tarifa de 25% sobre caminhões importados, também incentivou a produção nacional de SUVs. Além disso, as margens de lucro em caminhões e SUVs são significativamente maiores. As montadoras americanas passaram décadas investindo em marketing agressivo, posicionando esses veículos como essenciais para os americanos. Apesar de ainda representarem 40% da indústria, as três grandes perderam terreno no mercado de carros de passeio, e sua reputação de confiabilidade diminuiu. Em 2024, Chrysler, Ford e General Motors lideraram os recalls de veículos, e em 2025, nenhuma marca de Detroit figurou entre as 10 mais confiáveis na Consumer Reports. Escândalos de emissões, como o da Chrysler, e problemas mecânicos em massa, como os motores L87 da General Motors, contribuíram para essa perda de confiança. A estratégia atual das montadoras de Detroit parece priorizar lucros de curto prazo para os acionistas, como demonstrado pela Stellantis, grupo da Chrysler, que teve um ano recorde em 2023, mas com custos em cortes de empregos e fábricas. Embora empresas como Tesla e Rivian estejam liderando a inovação em veículos elétricos nos Estados Unidos, as três grandes lutam para se manter relevantes nesse espaço, enfrentando a concorrência crescente de fabricantes estrangeiros como Hyundai e Kia. Um marco dessa mudança foi em 2024, quando o veículo mais vendido nos Estados Unidos não foi a Ford F-150, mas sim o Toyota RAV4, um SUV japonês. O mercado está cada vez mais competitivo para as três grandes americanas, e a impressão é que Detroit não está priorizando a corrida para acompanhar o ritmo das mudanças. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.